Você sabe qual é a diferença entre ser traída e ser completamente destruída? Eu descobri aos 57 anos, quando encontrei meu marido com a minha melhor amiga na minha cama, ela usando minha lingerie cara, e eu descobri em seguida que ele estava desviando o dinheiro da minha herança há 5 anos. Eu me chamo Elodie Marchand, e o que eu vou contar fará você questionar tudo o que você sabe sobre confiança, família e justiça. Porque quando eu pensei que tinha perdido tudo, meu casamento, minha melhor amiga, minha segurança financeira, eu descobri algo que mudou minha vida para sempre. E eu posso garantir: o final desta história vai te deixar de boca aberta. Eles acharam que tinham me destruído, mas na verdade, me deram o maior presente da minha vida. Era 12 de outubro de 2023, uma quinta-feira que havia começado como qualquer outra em Marsella. O vento mediterrâneo soprava forte, trazendo o cheiro do mar misturado à umidade que precede a chuva. Eu trabalhava na farmácia central da Rua da República há 15 anos, um emprego que me dava estabilidade e me permitia ajudar as pessoas da nossa comunidade. Nesse dia, eu estava com uma enxaqueca terrível que simplesmente não passava. Por volta das 3 horas da tarde, pedi para sair mais cedo. Senhor Dupont, meu patrão, sempre foi compreensivo comigo, especialmente depois de saber dos problemas de saúde que eu vinha tendo nos últimos meses. Dores de cabeça frequentes, cansaço, uma sensação constante de que algo estava errado na minha vida, mesmo que eu não conseguisse identificar o que. Eu peguei o ônibus linha 49 que me levava até a nossa casa na Rua Três Magos, no bairro de Saint-Victor. Henri e eu morávamos nesta casa há 28 anos. Foi lá que nós criamos nossos 2 filhos, Thomas e Sophie, que agora viviam suas próprias vidas. Thomas estava em Paris, trabalhando como engenheiro em uma grande empresa de construção. E Sophie estava em Lyon com o marido e nossos 2 netos, Léa e Antoine, que eu adorava ver durante as férias escolares. Camille Ribeiro, adaptação de Rousseau. Minha melhor amiga Ra, 16 anos, praticamente morava conosco. Após o divórcio dela em 2019, um divórcio que eu apoiei emocionalmente por meses, consolando-a em cada crise de choro, ajudando-a com os papéis jurídicos, ela passava cada vez mais tempo na nossa casa. Henri sempre dizia que ela era como uma irmã para mim e que nossa casa também era a dela. Elodie, ele me dizia frequentemente: Camille faz parte da família agora. Nós precisamos cuidar dela. Eu realmente acreditava nisso. Como eu era ingênua. Camille tinha sua própria chave de casa. Ela guardava roupas no nosso armário de hóspedes. Ela sabia de todos os nossos horários, nossos hábitos, nossos segredos de família. Meus filhos a consideravam como uma tia. Ela estava presente em todos os nossos aniversários, nossas celebrações de Natal, nossas férias de verão. Ela sabia o código do nosso cofre. Ela sabia onde guardávamos todos os nossos documentos importantes. Quando eu abri a porta da frente às 15h30, a casa estava em silêncio. Eu pensei que era normal. Henry havia saído de manhã dizendo que iria resolver alguns assuntos no banco, algo sobre nossos investimentos que ele gerenciava há anos. E Camille havia mencionado que passaria a tarde cuidando de alguns compromissos pessoais, talvez fazendo compressou, vendo seu cabeleireiro. Eu deixei minha bolsa na mesada entrada, ao lado do vaso de flores frescas que eu trocava religiosamente toda semana. Tirei meus sapatos, meus pés doendo depois de um longo dia em pé na farmácia. Tudo na casa parecia normal, as cortinas puxadas como eu as tinha deixado pela manhã, o cheiro familiar do nosso detergente para roupa, o tic-tac regular do relógio antigo que havíamos herdado da mãe de Henri. Eu subi as escadas em direção ao nosso quarto, impaciente para me deitar e tentar aliviar a dor de cabeça. Minhas têmporas palpitavam, e eu tinha aquela sensação estranha no estômago, como se meu corpo estivesse tentando me dizer algo que minha mente ainda não estava pronta para entender.
Mas quando cheguei ao corredor do segundo andar, ouvi sons estranhos vindos do nosso quarto. Meu coração começou a bater mais forte. No começo, pensei que pudesse ser a televisão. Talvez Henri tivesse voltado mais cedo do que o esperado e estivesse assistindo a um filme. Mas os sons eram diferentes, orgânicos, humanos. Eu abri a porta lentamente, sem fazer barulho, meu instinto dizendo que algo estava realmente errado. E foi então que minha vida desmoronou completamente. Henri, meu marido de 32 anos de casamento, o homem com quem eu havia compartilhado meus sonhos, meus medos, minhas esperanças para o futuro, estava na nossa cama com Camille. Ela usava meu conjunto de lingerie de seda vermelha, aquele que eu havia comprado na última viagem a Paris e que eu ainda nem tinha tido a oportunidade de usar. Os dois estavam tão absortos um pelo outro que nem sequer notaram minha presença. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar o que eu estava vendo. Meu cérebro se recusava a aceitar a realidade. Era como assistir a um filme de terror, exceto que eu era a protagonista. E era a minha vida de verdade que desmoronava diante dos meus olhos. Então, algo dentro de mim explodiu. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes. O que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus! Eu gritei, minha voz ecoando no quarto como um trovão. Os dois se separaram num salto, com expressões de pânico total. Camille tentou se cobrir com o lençol da minha cama, seus cabelos bagunçados, suas bochechas vermelhas de culpa. Henri ficou ali, patético, sem saber o que dizer, e seus olhos evitavam os meus. Elodie, eu posso explicar, começou Henri, mas eu o interrompi. Explicar? Explicar o quê? Que você está traindo nossa família na nossa própria cama? Qual? Eu apontei para Camille. Está usando minhas roupas íntimas enquanto destrói nosso casamento. Minha voz tremia, não só de raiva, mas de choque profundo. 16 anos de amizade, de casamento. Tudo destruído em um instante. Camille finalmente encontrou a voz. Elodie, nós não queríamos que você descobrisse assim. Vocês não queriam que eu descobrisse assim? Eu disse. Então, como? Como um convite formal, um comunicado? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Era raiva, decepção, humilhação, tudo misturado em uma dor que eu nunca havia sentido antes. Era como se meu coração estivesse sendo arrancado e pisoteado na minha frente. Henry tentou se vestir rapidamente, suas mãos tremendo enquanto ele procurava suas roupas espalhadas no chão do nosso quarto. Elodie, isso não deveria ter acontecido. Nós nos apaixonamos. Não foi planejado. Não planejado? Eu ri com amargura. Há quanto tempo isso está acontecendo? Há quanto tempo vocês dois estão fazendo isso pelas minhas costas? O silêncio que se seguiu me deu a resposta. Não era algo recente. Não era um erro de um momento. Era uma traição deliberada e prolongada. Saiam da minha casa, os dois. Agora! Eu gritei, minha voz ficando mais forte e mais determinada. Elodie, por favor, podemos conversar. Espere, Camille, vestindo rapidamente um dos meus hobbies de chambre, penhoares. Conversar? Depois de 16 anos de amizade, depois de tudo o que eu fiz por você, você me apunhala pelas costas da pior maneira possível. E você ainda quer conversar? Eu me lembrei de todas as vezes em que eu havia consolado Camille quando ela chorava por causa do divórcio, de todas as vezes em que eu a recebi na minha casa quando ela se sentia sozinha, de todos os segredos que eu havia compartilhado com ela, pensando que ela era minha irmã de coração. Eu desci as escadas correndo, tremendo de raiva e choque. Meu mundo inteiro acabara de desmoronar em poucos minutos. Eu ouvia os dois se vestindo apressadamente lá em cima, cochichando entre eles, provavelmente planejando o próximo passo, decidindo como lidar com os danos.
Quando eles desceram, eles tentaram mais uma vez falar comigo, mas eu estava determinada. Eu quero que vocês dois saiam da minha casa em 5 minutos. E Henry, você pode procurar um advogado, porque eu vou pedir o divórcio. As palavras saíram da minha boca como uma clareza que me surpreendeu. Neste momento de destruição total, eu encontrei uma força que eu não sabia que possuía. Eles saíram juntos e eu tranquei a porta atrás deles. Foi só então que eu desabei no sofá da sala, chorando como eu não chorava há anos. Mas no meio de toda aquela dor, havia algo mais. Uma pequena voz na minha cabeça que dizia que talvez, apenas talvez, esta destruição fosse, na verdade, o começo de algo novo. Mas você não tem ideia do que eu estava prestes a descobrir: o roubo e a investigação. A traição foi apenas o começo da história. Se você pensa que descobrir uma traição é o pior que pode acontecer, espere para ouvir o que eu encontrei quando comecei a investigar a vida que ele levava pelas minhas costas. O que eu descobri sobre meu dinheiro, sobre minha própria família, sobre quem eles realmente eram. Isso realmente me chocou. E a vingança? Bem, ela veio de uma forma que nem eu esperava. Nos 3 dias que se seguiram a essa descoberta devastadora, eu mal consegui sair da cama. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, o que não era uma mentira. Eu realmente me sentia fisicamente e emocionalmente destruída. Meu corpo inteiro parecia ter sido atingido por um caminhão. Eu não conseguia comer. Eu dormia apenas por pequenos períodos, interrompida por pesadelos onde eu revivia incessantemente aquela cena horrível. Thomas e Sophie ligaram várias vezes, preocupados por não terem notícias minhas. Minha voz ao telefone devia soar estranha, diferente, porque eles insistiam em saber se estava tudo bem. Mamãe, você parece estranha. O que está acontecendo? Perguntava Sophie. Mas eu não conseguia encontrar a força para lhes contar o que havia acontecido. Como anunciar a esses filhos adultos que o pai deles, o homem que eles respeitavam e admiravam, havia destruído nossa família da maneira mais cruel possível? Henri tentou voltar para casa no sábado de manhã. Eu o vi pela janela do quarto, parado em frente ao nosso portão, hesitando, olhando para a casa como se estivesse tentando reunir a coragem para entrar. Mas eu não abri a porta. Ele ficou lá fora por mais de uma hora, batendo suavemente, depois mais forte, implorando para que eu o deixasse explicar. Elodie, por favor, abra para mim. Nós precisamos conversar. Não é o fim de tudo, nós podemos resolver isso. Sua voz soava desesperada, mas eu estava determinada. Não havia mais nada para resolver. Não depois do que eu vi, não depois de 32 anos de casamento destruídos em um instante. Eu ouvia seus passos indo de um lado para o outro em frente à casa, o barulho do seu telefone quando ele provavelmente tentava ligar para Camille, o bater da porta do carro dele quando ele finalmente foi embora. Uma parte de mim, uma parte muito pequena, sentia quase pena dele. Mas essa pena era rapidamente submersa pela raiva e pelo sentimento de traição. No domingo, Camille tentou me contatar por telefone pelo menos 15 vezes. Eu via o nome dela aparecer na tela do meu celular e sentia náuseas físicas. Essa mulher que havia sido como uma irmã para mim, que conhecia todos os meus segredos, meus medos, minhas alegrias. Como ela pôde fazer isso comigo? Na segunda-feira, quando eu tentei retomar minha rotina, as coisas se tornaram ainda mais estranhas e preocupantes. Eu fui ao banco para sacar dinheiro, para fazer compras, uma rotina semanal que eu fazia há anos. Mas quando eu inseri meu cartão no caixa eletrônico, a tela exibiu uma mensagem que eu nunca havia visto: saldo insuficiente. Eu pensei que era um erro do sistema. Então, pedi para falar com o gerente. O Sr. Laurent, que nos atendia há mais de 10 anos e que conhecia bem nossa situação financeira, me recebeu com uma expressão preocupada e constrangida. Madame Marchand, que bom que a senhora veio.
Eu estava tentando contatá-la há algumas semanas. Precisamos falar sobre as transações que foram feitas na sua conta. Meu estômago encolheu e um arrepio percorreu minha coluna. Que transações? Ele pegou os extratos dos últimos 6 meses e os espalhou sobre a mesa. O que eu vi me deixou sem palavras. Transferências regulares de grandes quantias para uma conta que eu não conhecia, saques frequentes em uma espécie de valores altos. Nossa conta poupança, que continha mais de 80 mil euros da herança que eu recebi quando minha mãe faleceu há 3 anos, agora tinha apenas 3.200 euros. Estas transações têm a assinatura do seu marido, mas algumas também têm uma procuração em seu nome assinada por uma certa Camille Ribeiro. A senhora autorizou isso? Eu senti o mundo girar ao meu redor. Procuração? Eu nunca assinei uma procuração. O senhor Laurent me mostrou o documento. Era minha assinatura, ou pelo menos, uma imitação muito convincente. O papel era oficial, com todos os selos e carimbos necessários. Alguém havia tomado muito cuidado para que tudo parecesse legítimo. Eu preciso de cópias de tudo isso, eu disse, tentando manter a calma enquanto minha cabeça girava. E eu quero que esta procuração seja cancelada imediatamente. Claro, madame. Mas a senhora precisa saber que estas transferências foram feitas para uma conta em nome de uma empresa chamada Consultoria Mediterrânea SARL. A senhora conhece esta empresa? Eu nunca tinha ouvido falar, mas o nome soava suspeitosamente genérico, como algo que se inventaria para esconder atividades ilícitas. Eu saí do banco em estado de choque total. Não era apenas uma traição amorosa, era um roubo. Ele estava me roubando literalmente, usando uma procuração falsificada. Voltando para casa, eu comecei a revirar todos os documentos que Henry guardava no escritório. Ele era um homem meticuloso que guardava todos os papéis importantes em pastas cuidadosamente organizadas. Mas agora, eu olhava para tudo com olhos diferentes, procurando por sinais da duplicidade dele. Foi então que eu encontrei uma pasta escondida atrás dos livros da estante, em um lugar onde eu nunca teria pensado em procurar. O que eu encontrei ali me deixou sem voz e me fez entender a real magnitude da traição deles. Havia documentos mostrando que Henri havia aberto uma empresa fantasma há 2 anos, usando nosso endereço como sede social. A empresa supostamente fornecia serviços de consultoria, mas era obviamente apenas um meio de lavar o dinheiro que ele desviava da nossa conta. E Camille estava listada como sócia com 40% de participação, mas o pior ainda estava por vir. Eu encontrei e-mails impressos entre os dois. Conversas que datavam de mais de 3 anos. Ele não estava apenas tendo um caso, ele estava planejando me roubar e depois se livrar de mim desde o começo. Em um dos e-mails, datado de 2 anos e meio atrás, Camille escrevia: Ela confia tanto em nós que nem sequer nota o que está acontecendo. Quando tivermos dinheiro suficiente, você poderá pedir o divórcio e recuperar a metade dos bens que restarem. Ela não descobrirá jamais que a maior parte já saiu da conta. Henry respondia: Eu preciso ser cauteloso. Elodie não é estúpida, mas ela está tão ocupada em cuidar de todo mundo que ela mal presta atenção às finanças. Mais alguns meses, e teremos o suficiente para começar nossa vida juntos em outro lugar. Eu já procurei propriedades na Espanha, onde nós poderíamos nos instalar. Outro e-mail de Camille dizia: Você acha que ela vai suspeitar de algo quando você for pedir o divórcio? Ela poderia contratar um detetive particular? Não, respondia Henri. Eu vou fazê-la acreditar que é apenas uma crise de meia-idade, que eu preciso de espaço para pensar. Ela é muito emotiva para pensar racionalmente. E de qualquer forma, a essa altura, o dinheiro já estará seguro nas nossas contas offshore. Ler isso foi como receber um soco no estômago. Anos. Ele estava fazendo isso há 3 anos. Desde logo após a morte da minha mãe, quando eu recebi a herança, eles planejaram minha destruição financeira e emocional enquanto eu os recebia na minha casa.
enquanto eu compartilhava minhas refeições com eles, enquanto eu confiava neles como se fossem minha própria família. Havia também documentos mostrando que Henri havia contratado vários empréstimos em diferentes bancos, usando nossa casa como garantia sem que eu soubesse. Ele usou documentos falsos para mostrar receitas da empresa fantasma, justificando assim sua capacidade de pagar. A casa pela qual nós lutamos tanto para pagar, onde nós criamos nossos filhos, estava hipotecada até o pescoço. Eu encontrei recibos de joias caras compradas para Camille, reservas de hotel em lugares românticos, onde ele passava fins de semana juntos, enquanto eu pensava que Henry estava em viagem de negócios. Havia até fotos deles juntos em uma praia na Córcega, os dois sorrindo e felizes, provavelmente tiradas com o meu dinheiro roubado. Um dossiê inteiro era dedicado ao plano futuro deles. Pesquisa de imóveis na Espanha, informações sobre a abertura de contas bancárias no exterior, até brochuras sobre os procedimentos de mudança de nome. Ele realmente estava planejando desaparecer junto com ela, como meu dinheiro, e começar uma nova vida. O mais revoltante era um e-mail onde Camille escrevia: "Às vezes, eu me sinto um pouco culpada em relação a Elodie. Ela foi tão gentil comigo." E Henri respondia: "Não se preocupe com isso. Ela vai superar. Ela é mais forte do que pensa. E, de qualquer forma, ela merece mais do que esta vida chata que ela leva. Nós estamos fazendo um favor a ela, libertando-a." Ele pensava estar me fazendo um favor, me destruindo. A arrogância e a crueldade desta justificativa me deixaram fisicamente doente. Eu imediatamente liguei para o meu advogado. O advogado Dubois, sem parentesco com a traidora Camille. Era um homem de 60 e poucos anos, experiente em direito de família, que me foi recomendado por uma colega da farmácia quando o divórcio dela correu mal. "Madame Marchand", ele disse depois de examinar todos os papéis que eu havia trazido. "Isso não é apenas adultério, é fraude, falsificação de documentos e desvio de fundos. Eles podem ir para a prisão por isso. Eu quero que eles paguem por tudo o que eles fizeram." Eu respondi com uma determinação que me surpreendeu. Essa mulher tímida e complacente que eu havia sido estava desaparecendo rapidamente, substituída por alguém mais forte e mais resoluta. "Nós vamos apresentar uma queixa imediatamente", disse o advogado Dubois, "e nós vamos solicitar o congelamento de todos os ativos deles durante a investigação. Com as provas que a senhora tem, o caso é sólido." Naquela noite, Henri apareceu na porta mais uma vez. Desta vez, eu abri, mas apenas porque eu estava pronta para confrontá-lo com tudo o que eu havia descoberto. "Elodie, nós precisamos conversar. Eu sei que você está ferida." "Ferida?" Eu o interrompi. "Henri, você e sua amante me roubaram mais de 75.000 euros. Vocês falsificaram minha assinatura, criaram uma empresa fantasma, planejaram me deixar na miséria. E você pensa que eu estou apenas ferida?" A cor sumiu do rosto dele. Ele olhou ao redor, nervoso, como se estivesse procurando uma fuga. Como você... Como você descobriu? Você realmente pensou que eu nunca descobriria? Que eu era tão estúpida assim?" Henri tentou negar, mentir, inventar desculpas, mas eu tinha todas as provas. Eu lhe mostrei os e-mails, os documentos bancários, tudo. "Elodie, você não entende? A empresa é real. Nós iríamos investir o dinheiro e devolver tudo." "Mentira! Vocês planejaram fugir com o meu dinheiro." Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, depois suspirou profundamente. "Tudo bem. É verdade. Mas, Elodie, nós realmente nos apaixonamos. Não foi apenas uma questão de dinheiro." "Ah, que romântico! Vocês se apaixonaram enquanto planejavam me roubar. Que linda história de amor." Foi então que ele disse algo que me deu a certeza absoluta de que eu havia tomado a decisão certa. "Você sempre foi tão previsível, Elodie, tão conformista."
Camille me faz sentir vivo de novo. Ela tem ambição, sonhos. Você só queria a mesma rotina de sempre. Neste momento, qualquer vestígio de amor que eu ainda pudesse sentir por Henry morreu completamente. Sabe de uma coisa, Henry? Você está certo. Eu era previsível. Eu era conformista. Mas vocês me fizeram o maior favor da vida de vocês. Vocês me acordaram. E agora vocês vão conhecer uma Elodie que vocês nunca imaginaram que existia. No dia seguinte, eu apresentei o pedido de divórcio e a queixa criminal contra os dois. O advogado do Bois me explicou que, com as provas que tínhamos, era quase certo que conseguiríamos não apenas recuperar o dinheiro, mas também que eles enfrentariam consequências penais sérias. Mas o que eu não esperava era descobrir que minha vingança seria muito mais doce do que eu imaginava, porque havia algo sobre a situação financeira deles que eu ainda não sabia. O cheque-mate 3 semanas após a apresentação do pedido de divórcio e da queixa criminal, eu recebi um telefonema que mudaria completamente o curso desta história. Era uma mulher que se apresentou como Isabelle Moraes, detetive particular. Madame Marchand, eu preciso falar com a senhora. É sobre o seu marido e Camille Ribeiro. Eu tenho informações que podem lhe interessar. A voz dela era profissional, mas acolhedora, com um leve sotaque do sul que me inspirou confiança. Ela propôs que nos encontrássemos em um café discreto perto do meu trabalho, longe dos olhares indiscretos do nosso bairro, onde todos estavam começando a falar da minha separação. No dia seguinte, eu encontrei Isabelle no Café da Paz, um pequeno estabelecimento tranquilo na Rua Paraíso. Ela era uma mulher de cerca de 45 anos, cabelos castanhos curtos e encaracolados, olhar penetrante, mas benevolente. Ela usava um tailleur sóbrio e tinha aquela confiança que os anos de experiência dão em uma profissão difícil. Madame Marchand, obrigada por ter vindo. Eu serei direta com a senhora. Ela abriu uma maleta de couro contendo dossiês grossos e fotos. A senhora não foi a primeira vítima deles. Meu estômago apertou, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Como assim? Ela pegou uma pasta contendo documentos e fotos amareladas pelo tempo. Camille Ribeiro já aplicou exatamente o mesmo estratagema antes. Há 5 anos, ela se aproximou de um homem casado em Nice, Bernard Leclerc. Ele acabara de perder a esposa para o câncer e havia recebido uma grande indenização de seguro de vida, mais de 300 mil euros. Isabelle me mostrou fotos de Camille com um homem idoso, de cabelos grisalhos, com um ar distinto, mas visivelmente vulnerável. Olhe estas fotos. Camille se fazia passar por uma viúva também, fingindo entender a dor dele. Ela se apresentou como coach de desenvolvimento pessoal, especializada em aconselhamento de luto. Meu Deus! Eu murmurei, olhando para as imagens que mostravam Camille com o mesmo sorriso encantador que ela tinha comigo. Ela foi convidada para a casa dele com o pretexto de ajudá-lo a superar a perda. O Sr. Leclerc tinha uma filha que morava no Canadá, então ele estava muito isolado. Camille preencheu esse vazio emocional. Isabelle continuou, folheando os documentos. Depois de 6 meses, ela lhe apresentou um homem que ela chamava de primo, um certo Felipe, adaptação de Felipe Moreira, que se parecia estranhamente com o seu Henri, mas com barba e cabelos tingidos. Eles montaram exatamente o mesmo golpe: criação de uma empresa falsa, desvio progressivo de fundos, procuração falsa. Ela me mostrou extratos bancários, documentos de empresas, contratos fraudulentos. O paralelo com a minha situação era impressionante. Eles o esvaziaram em 8 meses, desapareceram de um dia para o outro. O Sr. Leclerc se viu, não apenas arruinado, mas também completamente quebrado emocionalmente. Você quer dizer que ela é uma golpista profissional? Exatamente. E o seu marido? Parece que ele se tornou o parceiro perfeito para ela. Juntos, eles aperfeiçoaram a método. Isabelle pegou outros documentos.
Mas isso não é tudo, Madame Marchand. Henri não estava apenas desviando o seu dinheiro. Ele contraiu empréstimos em vários bancos diferentes, usando sua casa como garantia, sem que a senhora soubesse. Ela me entregou uma pilha de papéis que eu folheei com um horror crescente. Ele usou documentos falsos para justificar receitas da empresa fantasma, dando a si mesmo a credibilidade necessária para obter esses empréstimos. A casa pela qual a senhora lutou para pagar, onde a senhora criou seus filhos, está hipotecada no valor de 280 mil euros. Eu senti minhas pernas fraquejarem. 280 mil euros. Mas isso é impossível. Nossa casa vale apenas 320 mil euros. Esse é exatamente o problema. Eles acumularam mais de 150 mil euros em dívidas adicionais, e tudo está no nome dos dois cônjuges, o seu e o dele. Se não fizermos nada, a senhora corre o risco de perder a casa também. O café ao meu redor parecia girar. Ele não apenas havia roubado a herança da minha mãe, mas também colocou em perigo o teto sobre a minha cabeça. A casa onde eu vivi os momentos mais felizes da minha vida, onde meus filhos cresceram, onde eu achei que construiria um futuro sólido. Nesse momento, toda a tristeza que eu sentia se transformou em uma fúria fria e calculada. Não era mais pena ou decepção, era uma determinação implacável de obter justiça. O que eu posso fazer? Eu perguntei, minha voz mais firme do que eu tinha ouvido em semanas. Isabelle sorriu com um brilho malicioso nos olhos. Bem, eu tenho uma proposta. O Sr. Leclerc está disposto a financiar os custos de uma investigação completa se conseguirmos expor toda a operação deles. E eu tenho algumas ideias de como podemos fazer isso. Ela pegou um caderno e começou a esboçar um plano. Nós vamos usar a própria ganância deles contra eles. Aqui está o que eu proponho. O plano de Isabelle era de uma inteligência formidável. Primeiro, através de um advogado amigo de Isabelle, nós iríamos espalhar o boato de que eu havia recebido uma segunda herança, desta vez de uma tia rica que havia falecido em Londres. Uma quantia significativa de quase 200 mil libras esterlinas que chegariam na minha conta nas semanas seguintes. Como vamos garantir que eles ouçam esse boato? Eu perguntei. Deixe comigo. Eu tenho meus métodos. Isabelle parecia confiante. Nós faremos com que a informação chegue até eles por canais que parecerão naturais. Uma conversa acidentalmente ouvida na farmácia, um telefonema privado feito em um local público. Em seguida, Isabelle havia obtido a autorização judicial para gravar todas as comunicações telefônicas entre Henri e Camille. Com as provas que a senhora forneceu, o juiz concedeu a autorização sem hesitar. Eles estão agora sob vigilância total. As primeiras gravações foram reveladoras além das minhas expectativas. A negligência deles quando pensavam que ninguém estava ouvindo era estarrecedora. Em uma ligação interceptada 3 dias após nós espalharmos o boato, eu ouvi Camille dizer: Henri, você ouviu? Aquela idiota aparentemente recebeu outra herança, quase 200 mil euros. Esta é a nossa chance de recuperar o que perdemos com essa história de queixa. Henri respondia, sua voz cheia de ganância. Tem certeza? Como você sabe disso? Eu tenho minhas fontes. Uma amiga que trabalha na mesma farmácia que ela ouviu, Elodie falando ao telefone com um tabelião de Londres. Aparentemente, a tia-avó dela, que ela nunca conheceu, lhe legou uma fortuna. Mas como nós fazemos? Ela descobriu todo o nosso esquema. Ela nunca mais vai confiar em nós, disse Henri, parecendo mais preocupado. Deixe-me cuidar disso. Eu sei como manipular Elodie. Ela sempre foi muito sensível. Eu vou até a casa dela, fingir que estou arrependida, dizer que você me forçou a fazer tudo isso. Ela vai engolir, você vai ver. Em outra gravação particularmente revoltante, Camille explicava a Henri seu plano em detalhes. Eu vou chorar, dizer que me arrependo, que eu estava perdida e confusa.
Eu vou contar a ela que você me ameaçou, que você me disse que se eu não cooperasse, você revelaria segredos constrangedores sobre o meu passado. Ela vai me consolar, com certeza. E depois? Perguntou Henri. Depois, eu vou dizer a ela que você está planejando pegar o resto do dinheiro dela e desaparecer. Que você pretende falsificar documentos para fazê-la pensar que Elali transferiu o dinheiro voluntariamente antes que ele chegue na conta dela. Ela vai entrar em pânico e vir te confrontar. É aí que você age como o arrependido e propõe um acordo para recuperar parte da herança. As escutas revelaram também a extensão do desprezo deles por mim. Em uma conversa particularmente dolorosa, Henry disse: Sabe, Camille, às vezes eu me pergunto como eu consegui suportar Elodie por tanto tempo. Ela é tão ingênua, tão previsível. Com você, eu finalmente me sinto inteligente, importante. Camille respondeu: Não se preocupe, querido. Em breve estaremos livres dela para sempre. Assim que pegarmos esse dinheiro, nós poderemos desaparecer na Espanha, como planejado. Já encontrei uma bela vila em Marbella. Ouvir essas conversas foi doloroso, mas também libertador. Cada palavra cruel apagava um pouco mais os últimos vestígios de afeto que eu ainda poderia sentir por eles. Uma semana após o início da nossa operação, exatamente como Isabelle havia previsto, Camille tocou a minha campainha. Eu a vi pela janela. Ela usava roupas simples, tinha os olhos vermelhos e inchados, interpretando perfeitamente o papel da mulher arrependida e quebrada. Elodie, por favor, me escute. Eu sei que o que fizemos foi terrível, mas eu estava apaixonada e confusa. Henri me convenceu de que vocês não se amavam mais, que o casamento estava já acabado. Eu abri a porta, ofereci um café, fiz exatamente o que ela esperava que eu fizesse. E durante todo esse tempo, eu estava gravando a conversa com um pequeno aparelho que Isabelle havia me fornecido. Camille, eu não sei se eu posso confiar em você novamente. Eu disse, interpretando perfeitamente meu papel de mulher ferida, mas ainda influenciável. Eu entendo, Elodie, mas eu vim aqui para fazer o que é certo. Na verdade, eu queria te avisar sobre algo. Henry está planejando pegar o resto do dinheiro que você tem e desaparecer. Ele me disse que sabia sobre a herança que você vai receber e que ele queria encontrar um jeito de pegar tudo, antes que o divórcio fosse finalizado. Perfeito. Ela estava entregando os planos deles exatamente como o esperado. Como eles pretendem fazer isso? Eu perguntei, fingindo pânico. Ele conhece alguém que pode falsificar documentos. Ele quer fazer você acreditar que você lhe transferiu o dinheiro voluntariamente antes que ele chegue na sua conta. Ele me mostrou papéis falsos que supostamente provam que você lhe deve dinheiro por investimentos que ele teria feito em seu nome. Durante as 2 horas seguintes, Camille me deu todos os detalhes do plano deles, pensando que estava me manipulando para agir de acordo com as intenções deles. Ela até me deu o nome e o endereço do falsário que Henri planejava usar, um certo Marcel Dubosc, adaptação de Dubois, que operava a partir de um escritório obscuro perto do porto. Elodie, ela disse ao sair, pegando minhas mãos nas dela como uma falsa sinceridade. Eu sei que eu fiz mal, mas eu realmente quero te ajudar agora. Cuide-se. Quando ela se foi, eu imediatamente liguei para Isabelle e o advogado Dubois. Nós tínhamos tudo o que precisávamos. O plano final era de uma simplicidade genial. No dia seguinte, a polícia organizou uma operação de infiltração. Um policial à paisana se passou por um funcionário de banco corrupto disposto a ajudar Henri e Camille a acessarem fraudulentamente minhas contas em trocar de um suborno. Henri e Camille caíram na armadilha sem a menor suspeita. Eles compareceram ao encontro com dinheiro vivo para subornar o banqueiro, todos os documentos falsos que eles haviam preparado e até um plano detalhado para esvaziar minhas contas no dia em que a herança chegasse.
A prisão ocorreu em flagrante, enquanto eles entregavam 5.000 € em dinheiro vivo ao policial infiltrado em troca do acesso aos meus códigos bancários. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Durante a investigação policial que se seguiu, nós descobrimos que a empresa fantasma que eles haviam criado foi usada não apenas para lavar meu dinheiro, mas também para fraudar o fisco. A administração fiscal francesa os processou, e as multas e juros acumulados chegaram a mais de 300.000 €. Além disso, todos os empréstimos que Henri havia contraído fraudulentamente foram anulados pela justiça, já que foram obtidos por falsificação de documentos. Os bancos foram obrigados a cancelar essas dívidas e a me apresentar pedidos de desculpa oficiais por não terem verificado com cuidado a autenticidade dos documentos. Mas a investigação revelou algo ainda mais satisfatório. Graças às informações fornecidas pelo Sr. Leclerc e às provas que nós havíamos reunido, a polícia descobriu que Henri e Camille tinham contas secretas em paraísos fiscais, na Suíça e nas Ilhas Cayman, onde eles escondiam o dinheiro roubado de suas vítimas anteriores. Essas contas foram congeladas e o conteúdo delas, mais de 800.000 € no total, foi apreendido para reembolsar todas as vítimas deles. Henri e Camille não apenas perderam todo o dinheiro que eles haviam roubado. Eles se viram endividados com mais dinheiro do que poderiam jamais pagar em várias vidas. E eu? Bem, eu não apenas recuperei meu dinheiro, mas também recebi uma indenização por danos morais de 180.000 €, além de ficar com todos os bens do casamento, já que Henri foi considerado culpado por má-fé. A justiça francesa foi implacável com eles. Henri foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado por fraude, falsificação de documentos e fraude fiscal. Camille pegou 5 anos, pois tinha antecedentes criminais do caso de Nice. Os dois foram atingidos por uma proibição bancária vitalícia e por uma dívida de vários milhões de euros com o Estado francês e as instituições financeiras. Mas você não imagina o que aconteceu depois. O novo capítulo de Elodie. Meses após a prisão de Henri e de Camille, minha vida havia mudado completamente. Não apenas financeiramente, mas de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Henri foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado por fraude, falsificação de documentos e fraude fiscal. No dia do veredicto, eu estava na sala de audiências, observando aquele homem que havia compartilhado minha vida por 32 anos ser levado algemado pelos policiais. Estranhamente, eu não senti satisfação nem tristeza, apenas um sentimento de justiça cumprida e de encerramento definitivo de um capítulo doloroso. Camille pegou 5 anos, sua pena agravada pelos seus antecedentes criminais do caso de Nice. Durante o julgamento, ela tentou jogar toda a responsabilidade em Henri, alegando que era apenas uma vítima manipulada. Mas as provas eram esmagadoras. Os e-mails, as gravações, o testemunho do Sr. Leclerc. O juiz foi impiedoso. Os dois se viram com uma dívida colossal com o Estado francês e as instituições bancárias. Mais de 2 milhões de euros no total. Os bens deles foram apreendidos, suas contas bloqueadas para o resto da vida. Eles não poderiam mais abrir uma conta bancária ou contrair crédito na França. Eu não apenas recuperei todo o meu dinheiro, mas também recebi 180.000 € de indenização por danos morais. A casa me pertencia inteiramente, sem nenhuma hipoteca. De repente, aos 58 anos, eu me vi financeiramente independente e completamente livre. Mas o mais importante não era o dinheiro, era descobrir quem eu realmente era quando ninguém mais me limitava. A primeira coisa que eu fiz foi viajar sozinha. Eu nunca havia feito isso na minha vida. Henri sempre dizia que uma mulher não deveria viajar sem acompanhante, que era perigoso, que eu não saberia me virar sozinha.
Que mentira isso tinha sido! Minha primeira viagem me levou à Itália, Florença primeiro, depois Roma e, por fim, a Costa Amalfitana. Eu reservei um circuito organizado para mulheres sozinhas, algo que eu nunca teria ousado fazer antes. No grupo, eu conheci Clara, adaptação de Claire, uma professora de literatura parisiense de 60 e poucos anos, que viajava sozinha desde a morte do marido 3 anos antes. Elodie, ela me disse uma noite em Positano, enquanto bebíamos um spritz em um terraço com vista para o mar: você sabe qual é a diferença entre existir e viver? Existir é o que fazemos quando vivemos para os outros. Viver é o que fazemos quando finalmente descobrimos quem realmente somos. Essas palavras ressoaram profundamente em mim. Por 32 anos, eu havia existido para Henri, para meus filhos, para Camille, para todo mundo, exceto para mim mesma. De volta dessa primeira viagem, eu tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Eu pedi demissão da farmácia. O senhor Dupont lamentou me ver partir, mas ele entendeu minha decisão. Madame Marchand, ele me disse no dia da minha saída, a senhora parece ser uma mulher completamente diferente. A senhora irradia de uma forma que eu nunca vi antes. Ele estava certo. Eu me sentia renascer. Eu decidi abrir meu próprio negócio, uma pequena livraria com cafeteria, algo que eu sempre sonhei, mas que eu nunca ousou fazer. Henry sempre me dizia que era uma ideia estúpida, que livrarias não davam dinheiro, que eu faria melhor em manter meu emprego estável na farmácia. Com o dinheiro recuperado e a indenização, eu tinha os meios para realizar esse sonho. Eu encontrei um ponto comercial perfeito perto do Porto Antigo, cheio de charme. O lugar precisava de reforma, mas eu vi imediatamente o potencial. Mamãe, você tem certeza? Me perguntou Sophie quando eu lhe anunciei minha decisão durante um desses fins de semana, em Marsella. A senhora nunca gerenciou uma empresa. E na sua idade? Na minha idade, o quê? Eu a interrompi com um sorriso. Sophie, eu tenho 58 anos, não 88. Eu posso ter ainda 20 ou 30 anos pela frente. Você quer que eu os passe fazendo o quê? Arrependendo-me de não ter tentado? Thomas, inicialmente preocupado com as minhas mudanças, rapidamente entendeu que eu nunca estive tão feliz. Mamãe, ele me disse durante uma visita, eu preciso confessar algo. Nestes últimos anos, quando eu vinha em casa, eu achava que a senhora parecia apagada, como se a senhora não estivesse mais realmente aqui. Agora, eu reencontro a mamãe que eu tinha quando eu era pequeno, cheia de vida e de energia. As obras de reforma da livraria duraram 3 meses. Eu participei ativamente de tudo. Escolha das cores, planejamento do espaço, seleção do mobiliário. Cada decisão era minha, e essa liberdade era inebriante. Foi durante este período de reforma que eu conheci Miguel. Ele era português, 62 anos, viúvo desde 3 anos, e trabalhava como guia turístico em Marsella desde que se aposentou do ensino. Ele veio à livraria em uma manhã, onde eu estava supervisionando a instalação das prateleiras, atraído pelas obras em mandamento. Com licença, madame, ele me disse com um sotaque português charmoso. Eu estou curioso para saber que tipo de negócio vai abrir aqui. Eu trago frequentemente meus grupos de turistas nesta rua. Miguel tinha esse jeito gentil de ver a vida, um humor que me fazia rir todos os dias. Ele era completamente diferente de Henri, atencioso sem ser possessivo, incentivando meus projetos em vez de os criticar, respeitoso com a minha independência, enquanto mostrava claramente seu interesse por mim. Você sabe, Elodie, ele me disse uma tarde, enquanto bebíamos um café, olhando os operários instalarem uma placa da livraria. A vida não começa realmente até que a gente pare de viver para os outros e comece a viver para si mesmo. Era quase exatamente o que Clara havia me dito na Itália. O universo parecia me confirmar que eu estava no caminho certo. A inauguração de um novo capítulo,
adaptação para o nome da loja, ocorreu em março de 2024, em um belo dia de primavera mediterrânea. Eu organizei uma pequena festa de inauguração com champanhe e salgadinhos. Meus filhos vieram especialmente, assim como meus antigos colegas da farmácia e alguns amigos do bairro. Miguel também estava lá, me ajudando a recepcionar os convidados com uma naturalidade que me surpreendeu. Nós ainda não éramos oficialmente um casal, mas havia entre nós uma cumplicidade evidente que todo mundo notava. Mamãe, Sophie sussurrou no meu ouvido durante a festa. Miguel parece ser um homem bom. Ele te olha como o papai nunca te olhou. Ela estava certa. Miguel me olhava com admiração, respeito e afeto sincero. Não como um objeto que se possui, mas como uma pessoa que se admira e se ama pelo que ela realmente é. A livraria foi um sucesso imediato. Localizada perto do Porto Antigo, ela atraía tanto os turistas quanto os moradores do bairro. Eu oferecia não apenas livros e chás de qualidade, mas também noites de leitura, clubes do livro em francês e inglês e oficinas de escrita criativa. A ideia das oficinas veio de uma experiência pessoal. 3 meses após a abertura, eu comecei a escrever minha história, tudo o que aconteceu com Henri e Camille, minha descoberta da traição deles, o processo judicial, meu renascimento. A escrita se tornou terapêutica, permitindo-me colocar palavras em emoções complexas. Miguel, que se tornou um visitante diário da livraria, me incentivou a compartilhar essa experiência com outras mulheres que poderiam estar vivendo situações similares. Elodie, sua história pode ajudar muitas mulheres, ele me disse. Você poderia organizar oficinas onde as mulheres escrevem suas próprias histórias de renascimento. Foi assim que nasceu o Círculo das Fênix, adaptação de Fênix, um grupo de apoio que eu organizava toda terça-feira à noite na livraria para mulheres que estavam passando por separações difíceis, traições ou que queriam simplesmente recomeçar suas vidas. O primeiro encontro, éramos apenas 3. Eu, uma jovem de 35 anos que descobriu que o marido tinha uma vida dupla, e uma senhora de 68 anos que queria se divorciar após 45 anos de casamento. Meses depois, éramos às vezes 120 mulheres de todas as idades e de todas as situações. Madame Elodie, disse Marta, adaptação de Martini. Uma mulher de 45 anos que participava regularmente das oficinas. A senhora nos mostrou que nunca é tarde para retomar as rédeas da vida. Meu marido me dizia que eu era velha demais para mudar, que ninguém me iria querer uma mulher da minha idade. Graças à senhora, eu entendi que era ele quem tinha medo de me ver florescer. Esses testemunhos me tocavam profundamente e davam um novo sentido a tudo o que eu havia vivido. Minha traição dolorosa se tornou um meio de ajudar outras mulheres a encontrar sua força. Miguel e eu oficializamos nosso relacionamento em junho de 2024. Ele não me pediu em namoro de forma tradicional. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente, como uma evidência. Uma noite, depois de fecharmos a livraria juntos, ele me disse simplesmente: Elodie, eu acho que estou me apaixonando por você, e não pela ideia de você, mas por quem você realmente é. Foi a primeira vez na minha vida que um homem disse que me amava porque eu realmente era, não pelo que eu poderia lhe oferecer ou pelo papel que eu poderia desempenhar na vida dele. Nosso relacionamento era completamente diferente de tudo o que eu havia conhecido com Henri. Miguel respeitava minha independência, incentivava meus projetos, compartilhava as tarefas diárias sem que eu precisasse pedir. Ele me acompanhava nas minhas viagens, sem nunca tentar controlar o roteiro. Ele lia meus escritos e me dava conselhos construtivos, sem nunca criticar. Elodie, ele me disse uma noite enquanto nós caminhávamos na Corniche Kennedy. Com você, eu tenho a impressão de redescobrir o que significa realmente estar em um relacionamento. Com minha falecida esposa, nós nos amávamos, mas era diferente. Com você, eu me sinto completó de uma forma nova.
No outono de 2024, nós compramos juntos uma pequena casa na costa em Cassis, onde nós passávamos os fins de semana. A casa tinha um terraço com vista para o mar, um pequeno jardim onde Miguel cultivava ervas aromáticas e vegetais, e uma varanda onde eu instalei um escritório para escrever. Os filhos ficaram surpresos no início com esse novo relacionamento, mas eles rapidamente adotaram Miguel. Thomas me dizia: Mamãe, Miguel te trata como uma rainha, mas uma rainha que continua sendo uma pessoa normal. O papai te tratava mais como uma empregada doméstica com quem ele se casou. Sofia acrescentou: O que eu gosto em Miguel é que ele não tenta substituir o papai ou agir como padrasto conosco. Ele ama você e ele respeita a nossa família sem tentar se inserir à força. Em dezembro de 2024, exatamente um ano após a descoberta da traição, eu recebi notícias de Henri por intermédio do advogado Dubois. Ele estava cumprindo sua pena na prisão de Baumettes e tentava obter uma redução de sentença por bom comportamento. Ele aparentemente tentou escrever um livro sobre sua experiência intitulado O Homem que Perdeu Tudo por Amor, mas nenhuma editora demonstrou interesse. Camille, por sua vez, foi transferida para uma prisão na região de Paris após se envolver em várias brigas com outras detentas. De acordo com as informações que tínhamos, ela continuava a alegar sua inocência e a culpar Henri por tudo o que havia acontecido. A senhora sente pena deles? Me perguntou o advogado Dubois durante nosso último encontro. Não, eu respondi sem hesitar. Eles fizeram suas escolhas e eu fiz as minhas. A diferença é que as minhas escolhas me levaram a uma vida de liberdade, realização e amor verdadeiro. As escolhas deles os levaram para a prisão e para uma dívida que eles nunca poderão pagar. Em janeiro de 2025, o Círculo das Fênix havia adquirido tamanha reputação que mulheres vinham de toda a região PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, para participar das oficinas. Eu fui convidada para dar palestras em outras cidades, participar de programas de rádio local e até escrever artigos para revistas femininas sobre resiliência e reconstrução após uma traição. A senhora se tornou um símbolo de esperança para muitas mulheres, me disse Isabelle Moraes, durante um almoço onde nós celebramos o primeiro aniversário da prisão de Henri e Camille. Sua história mostra que podemos transformar o pior momento da vida em um trampolim para a felicidade. Na semana passada, eu recebi uma carta que me emocionou particularmente. Ela veio de uma jovem mulher de 28 anos chamada Clara. Sim, o mesmo nome da minha traidora. Que ironia do destino, ela escreveu: Madame Elodie, sua história me deu a força de investigar minhas suspeitas em relação ao meu noivo. Eu descobri que ele estava me roubando há 2 anos, exatamente como no seu caso. Eu terminei com ele ontem e apresentei uma queixa hoje. Obrigada por me mostrar que podemos ser fortes e que merecemos mais. Quando eu li essa carta, eu chorei, mas eram lágrimas de alegria, de satisfação por ter encontrado um sentido para a minha dor. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras no terraço da nossa casa em Cassis, olhando Miguel regar as flores que plantamos juntos, ouvindo o barulho das sondas ao longe, eu penso naquela Elodie de 2 anos atrás. Aquela mulher que pensava que sua vida tinha acabado aos 57 anos. Se eu pudesse falar com ela hoje, eu diria: Elodie, respire fundo. Eu sei que dói, eu sei que parece ser o fim do mundo, mas acredite, essa dor que você sente agora é o primeiro passo para a vida mais incrível que você pode imaginar. Miguel diz frequentemente que conheceu 2 Elodies. Aquela que estava aprisionada em uma vida que não era a dela, e aquela que escolheu voar com as próprias asas. Ele teve sorte, ele conheceu apenas a segunda. Esse alguém que me escuta
está passando por uma traição, uma perda, um momento difícil, eu quero que você grave essas palavras no seu coração. O fim de uma história pode ser o início da mais bela aventura da sua vida. Na próxima semana, eu vou celebrar meus 60 anos. Miguel está organizando uma festa surpresa na livraria. Ele pensa que eu não sei, mas Sophie me contou tudo. Meus filhos, meus netos, as mulheres do Círculo das Fênix, todos os nossos amigos estarão lá. 2 anos atrás, nesta data, eu chorava na minha cama, pensando que minha vida tinha acabado. Hoje eu acordo todas as manhãs com um sorriso, impaciente para ver o que a vida vai me oferecer. Henri me disse um dia que eu era previsível, conformista. Ele tinha razão. Mas você sabe o que eu descobri? Às vezes, precisamos ser completamente quebrados para descobrir do que somos realmente feitos. E eu descobri que eu era feita de ferro, de determinação, de coragem. Eu descobri que eu podia voar quando ninguém cortava minhas asas. Então, se alguém que me escuta está passando por uma traição, uma perda, um momento difícil, lembre-se disto. O fim de uma história pode ser o início da mais bela aventura da sua vida, porque é exatamente o que aconteceu comigo. E isso pode acontecer com você também. A vida aos 60 anos nunca foi tão doce. E isso, meus amigos, é algo que Henry Camille nunca poderão me roubar. Aqui está a minha história. Uma história que começou com a maior traição da minha vida e que se transformou na mais bela renascença que eu podia imaginar. Eu sei que muitos de vocês que me escutam talvez reconheçam elementos da sua própria vida neste relato. Essa sensação de ser invisível no seu próprio casamento. Essas dúvidas que o consomem, quando algo não parece normal, esse medo do futuro que o paralisa. Se este é o seu caso, eu quero que você saiba algo. Você não está sozinho. E, acima de tudo, nunca é tarde para retomar o controle da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação similar neste exato momento. Talvez você suspeite de algo, mas não o use investigar mais a fundo. Ou talvez você acabou de descobrir uma verdade dolorosa e você se sente perdido, destruído, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Essa dor que você sente, essa sensação de fim do mundo, é na realidade o sinal de que sua vida verdadeira finalmente quer começar. Aos 57 anos, eu descobri que tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida era uma mentira. Aos 60 anos hoje, eu posso dizer que estes últimos 3 anos foram os mais bonitos de toda a minha existência. Então, eu faço esta pergunta. Eu gostaria muito que você me respondesse nos comentários. Qual é aquela coisa que você sonha em fazer, mas que você não o usa a empreender porque você pensar que é tarde demais? Escrever um livro, viajar sozinho, deixar um trabalho que não o satisfaz mais, dizer não a alguém que o desrespeita, voltar a estudar, apaixonar-se novamente? Diga-me e escreva-o nos comentários, porque às vezes o simples fato de colocar palavras nos nossos sonhos os torna reais. E se você está passando atualmente por uma prova difícil, uma traição, um divórcio, uma perda, um questionamento, conte-me como você encontra força para continuar. Os seus testemunhos podem ajudar outras pessoas que se sentem sozinhas em sua luta. Somos uma comunidade aqui, uma comunidade de mulheres e homens que decidiram que a idade é apenas um número, que as provas podem se tornar trampolins e que a vida pode ser magnífica a qualquer momento, mesmo quando se tem a impressão de que tudo acabou. As suas histórias me inspiram tanto quanto eu espero que a minha o inspire. Então, não hesite em compartilhar, em se abrir, em contar o seu próprio renascimento ou o seu desejo de renascimento. Se esta história o tocou, se ela o fez refletir, se ela lhe deu nem que seja uma pequena centelha de esperança, então inscreva,
Se neste canal, porque continuaremos juntos a explorar estas histórias de coragem, de resiliência, de mulheres e homens que se recusaram a serem definidos pelas suas provas. A próxima história que compartilharemos poderá ser aquela que muda a sua perspectiva sobre a sua própria vida, aquela que lhe dá finalmente a coragem de dar aquele passo que você tem adiado há anos. Nós nos encontramos muito em breve para uma nova história de renascimento. Enquanto isso, lembre-se, a sua vida não acabou. Ela apenas espera que você decida retomar as rédeas. Cuide-se e, acima de tudo, nunca desista dos seus sonhos. Nunca é tarde para se tornar quem você realmente estava destinado a ser.